Cada expressão que você dirige a si próprio possui uma força transformadora. Aquilo que você continuamente repete mentalmente esculpe sua perspectiva de mundo, influencia suas escolhas e estabelece o trajeto que você percorre durante sua existência. Se você mantém um diálogo interno repleto de incertezas, vulnerabilidades e apreensões, essas serão as energias que se concretizarão em sua vida. Porém, se diariamente você selecionar expressões positivas e construtivas, conseguirá revolucionar seu mindset, fortalecer sua autoestima e redefinir seu futuro. Neste momento, você conhecerá afirmações que, quando incorporadas à sua rotina mental, têm o potencial de revolucionar completamente seu modo de viver. Não estamos falando de truques mágicos ou motivação superficial, mas sim do alicerce para desenvolver uma concentração inquebrantável. Preste total atenção, pois este pode representar o início de uma autêntica metamorfose interior. Antes de prosseguirmos, quero propor um pacto pessoal. Registre nos comentários. Hoje decido ser superior à minha versão de ontem. Eu sou um estoico. Permita que estas palavras funcionem como sua afirmação pública, seu compromisso com a evolução, a autodisciplina e o aperfeiçoamento contínuo. Não se trata apenas de escrever, mas de internalizar e incorporar essa filosofia. Faça isso agora e demonstre seu preparo para fortalecer sua mentalidade e assumir o protagonismo de sua própria história. Lição 1. A influência das expressões. Que você dirige a si mesmo. As expressões que você utiliza em seu diálogo interno modelam como você percebe sua existência e seu valor pessoal. Elas não são simples pensamentos ou reflexões, são comandos diretos para seu sistema neurológico que determinam como você interpreta a realidade ao seu redor. Toda vez que você repete internamente uma ideia, seja construtiva ou destrutiva, você está condicionando sua mente a aceitá-la como verdade. Se frequentemente você se diz insuficiente, incapaz de conquistar objetivos ou predisposto ao fracasso, seu cérebro buscará evidências que confirmem essa perspectiva, não porque seja factual, mas porque você escolheu acreditar nisso. A filosofia estoica nos ensina que não são as circunstâncias externas que definem nossa vida, mas sim como as interpretamos, e essa interpretação inicia-se com o vocabulário que empregamos em nossa conversa interna. Adotar uma comunicação positiva consigo mesmo não significa autoilusão ou negação da realidade, mas escolher termos que o fortaleçam em vez de enfraquecê-lo. Quando confrontado com um obstáculo, substitua isto é impossível, por isto é desafiador, mas encontrarei meios de superá-lo. Ao cometer um erro, troque sou um fracasso, por esta é uma lição valiosa da qual vou extrair aprendizado. O contraste entre essas abordagens comunicativas é imenso. Uma o desestabiliza, a outra o impulsiona a prosseguir com tenacidade. Não se trata de desconsiderar os problemas, mas de enfrentá-los com uma linguagem capacitadora em vez de debilitante. O cérebro não distingue entre o que é factual e o que você repete com suficiente frequência. Se diariamente você dialoga consigo mesmo com desconfiança e pessimismo, está reforçando conexões neurais que dificultarão enxergar oportunidades onde outros as identificam. Por outro lado, quando você começa a se comunicar internamente, com resolução e autoconfiança, está desenvolvendo uma mentalidade que permitirá agir apesar dos temores e incertezas. Não é necessário esperar por inspiração, apenas modificar seu diálogo interno e sua mente naturalmente se adaptará. Cada palavra que você pronuncia mentalmente impacta diretamente a bioquímica cerebral. Pensamentos negativos recorrentes ativam o sistema de resposta ao estresse e geram ansiedade. Em contrapartida, pensamentos positivos e fortalecedores estimulam
a produção de neurotransmissores relacionados à confiança e motivação. Não é magia, é puramente biológico. Sua mente reage às palavras que você seleciona, e a maneira como você se comunica consigo determina seus níveis energéticos, sua capacidade de recuperação e sua disposição para enfrentar desafios. O estoicismo nos lembra que o domínio sobre nossos pensamentos é fundamental para uma existência mais equilibrada e significativa. Você pode gerenciar seu diálogo interno, controlar seu estado emocional e sua capacidade de resposta diante de qualquer situação. Comece observando como você se fala, você se critica mais do que se encoraja. Concentra-se mais nos erros que nas realizações. As palavras que dirige a si mesmo são idênticas às que usaria para motivar alguém querido. Se a resposta for negativa, está na hora de transformar essa dinâmica. Não se pode esperar alcançar objetivos falando consigo como se fosse incapaz de realizá-los. As expressões que você utiliza em seu diálogo interno determinam o que acredita ser possível. Opte deliberadamente por palavras fortalecedoras. Substitua "não consigo" por "vou encontrar uma maneira". Troque "sempre falho" por "cada tentativa me aperfeiçoa", em vez de "não sou suficiente". Diga: "tenho tudo o que preciso para evoluir". Inicialmente, pode parecer artificial, mas com prática se transformará em hábito. E quando isso acontecer, sua percepção da vida mudará, não porque a realidade tenha se alterado, mas porque você modificou sua forma de interagir com ela. Reprogramar sua mente com expressões potencializadoras não significa evitar a autocrítica, mas torná-la construtiva. Em vez de punir-se pelos erros, extraia lições deles. Em vez de focar no que falta, concentre-se no que pode realizar com o que possui. Ao transformar seu diálogo interno, você elimina limitações auto-infligidas e abre caminho para novas possibilidades. Sua mente torna-se aliada em vez de adversária, e cada palavra escolhida aproxima você da vida que verdadeiramente aspira. Lição 2. Sou reconhecido por tudo o que possuo. A gratidão representa uma das ferramentas mais poderosas para transformar nossa experiência de vida. Não se trata apenas de uma emoção momentânea, mas uma prática cotidiana que nos permite enxergar com lucidez o que realmente tem valor. Frequentemente nos concentramos naquilo que nos falta, no que ainda não conquistamos, no que desejamos alcançar. E nesse processo esquecemos tudo o que já possuímos. A mente constantemente busca o incompleto, o aperfeiçoável, o não realizado. Porém, quando educamos nossa consciência para reconhecer o que já está presente, percebemos que já detemos mais do que um dia almejamos. O estoicismo nos ensina a reconhecer o presente em vez de viver em constante inquietação sobre o futuro. Isso não representa acomodação ou passividade, mas sim o entendimento de que a verdadeira abundância não está na acumulação de bens, mas na capacidade de valorizar o que já possuímos. Quando nos habituamos a identificar os aspectos positivos em nossa existência, a insatisfação perde sua influência sobre nós. Você deixa de sentir que necessita de algo externo para alcançar a felicidade e começa a perceber que ela já está disponível no momento atual, nas pequenas coisas que anteriormente passavam despercebidas. Exercitar a gratidão cotidianamente é um treinamento de atenção seletiva. Em vez de despertar concentrando-se nas preocupações ou carências, inicie o dia recordando 3 elementos pelos quais você sente gratidão. Não precisam ser grandes. Realizações ou acontecimentos extraordinários. Pode ser simplesmente a bênção da saúde, um abrigo seguro, alimentação adequada, relacionamentos significativos ou a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. Apreciar as pequenas dádivas transforma sua percepção do mundo. Você compreende que não precisa de excesso para ser feliz,
Apenas necessita treinar sua mente para enxergar o que já possui sob uma nova perspectiva. O impacto da gratidão reside em sua capacidade de modificar nossa energia e nossa conduta. Quando você aprecia o que tem, torna-se mais consciente de cada instante, saboreia melhor a vida, enriquece suas interações, valoriza mais as oportunidades e deixa de considerar garantido aquilo que antes ignorava. Ao expressar gratidão pelo que já possui, você atrai mais razões para sentir reconhecimento, não porque o universo lhe concederá mais, mas porque agora você consegue enxergar o que antes estava invisível aos seus olhos. O equívoco mais comum é acreditar que gratidão significa conformismo e abandono de aspirações maiores. Na realidade, ocorre o oposto quando você cultiva a gratidão. Não deixa de evoluir ou aprimorar-se. Apenas faz isso partindo de um estado de contentamento, em vez de ansiedade. Você não persegue o êxito para preencher um vazio interior, mas para expandir o que já considera valioso em sua vida. O sucesso deixa de ser uma necessidade desesperada e transforma-se em consequência natural de uma mentalidade equilibrada. À medida que seu foco se transfere para o positivo, você começa a experimentar mais momentos de gratidão e satisfação. A negatividade perde força porque você deixa de alimentar pensamentos de escassez. Seu bem-estar geral melhora, seu nível de tensão diminui e sua capacidade de enfrentar adversidades se fortalece. A gratidão não elimina os desafios, mas oferece uma nova perspectiva para enfrentá-los. Em vez de sentir que o mundo conspira contra você, você começa a enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. A filosofia estoica nos recorda que não controlamos tudo o que acontece, mas podemos controlar como interpretamos os acontecimentos. Se você optar por concentrar-se no que já possui, em vez do que lhe falta, sua realidade se transformará, não porque tudo ao seu redor mudará, mas porque sua percepção será diferente. Ser grato não é um ato esporádico, é uma decisão diária. É escolher enxergar o positivo em meio às dificuldades, encontrar valor no aparentemente insignificante e lembrar que, independentemente das circunstâncias, sempre existe algo pelo qual expressar gratidão. Lição 3. Possuo capacidade para realizar feitos significativos. Você possui habilidade para realizar feitos significativos, não porque o mundo lhe confirma isso, mas porque dentro de você existe a potencialidade de transformar sua existência com cada decisão tomada. Tudo o que você conquistou até o momento resultou de seu empenho, sua autodisciplina e sua capacidade de superar momentos adversos. Porém, ainda há muito mais a alcançar. As inseguranças interiores podem fazê-lo acreditar que é insuficiente, que carece dos requisitos necessários para atingir seus objetivos. Mas essas dúvidas são apenas construções mentais, não realidades concretas. O estoicismo nos ensina que o único poder verdadeiro que possuímos é nossa capacidade de agir, enfrentar desafios e evoluir constantemente. As grandes realizações não surgem instantaneamente, são resultado do acúmulo de pequenas ações, decisões tomadas com propósito e persistência em prosseguir, mesmo quando tudo parece intransponível. Autoconfiança não é algo que simplesmente emerge, é construída com cada atitude que você assume, apesar do temor. Você não precisa sentir-se preparado para iniciar, precisa iniciar para perceber que já possui o necessário. A maioria das pessoas aguarda o momento ideal, o sinal perfeito, a validação externa, mas o êxito nunca chega para quem espera, chega para quem age. Repita para si: possuo capacidade para realizar feitos significativos, não como simples frase motivacional, mas como verdade fundamental.
Não porque magicamente tudo se transformará ao pronunciá-la, mas porque estará relembrando a si mesmo que tudo começa com a crença na possibilidade. Sua mente precisa ouvir essa afirmação para começar a atuar em conformidade. Quando você afirma sua capacidade, começa a tomar decisões mais alinhadas com seu propósito, ousa enfrentar situações que antes evitava e desenvolve a determinação necessária para superar qualquer obstáculo. As dúvidas continuarão surgindo, isso faz parte da natureza humana. Mas a diferença entre aqueles que realizam feitos notáveis e os que permanecem na mediocridade não é a ausência de incertezas, mas a forma como respondem a elas. Você pode permitir que as dúvidas o paralisem ou utilizá-las como indicador de que está em trajetória de crescimento. Cada vez que enfrenta um desafio, lembre-se: o medo não significa incapacidade, indica que você está abandonando sua zona de conforto. E é precisamente nesse território que ocorre o verdadeiro desenvolvimento. A autoconfiança se consolida com a ação. Você não precisa visualizar todo o percurso com nitidez desde o início. Apenas dar o primeiro passo, depois outro, e assim sucessivamente. Cada pequeno avanço fortalece a convicção de que você é capaz, e quando olhar retrospectivamente, perceberá que tudo o que conquistou foi porque um dia decidiu prosseguir apesar das incertezas. Não espere garantias, não busque segurança absoluta, a vida não funciona assim. Mas você pode confiar em sua capacidade de adaptação, aprendizado e superação diante de qualquer obstáculo que surja em seu caminho. Quando você adota a mentalidade de que pode realizar feitos significativos, permite-se correr riscos calculados, deixa de contentar-se com o mínimo e começa a aspirar a mais, não para provar algo aos outros, mas porque reconhece que merece uma vida alinhada com seu verdadeiro potencial. Enfrentará fracassos durante a jornada, mas o fracasso é apenas evidência de que está avançando. O verdadeiro erro é não tentar, o verdadeiro desperdício é permanecer preso à dúvida, sem dar oportunidade real ao seu desenvolvimento. Reafirmar sua capacidade de realizar feitos significativos não significa que tudo será simples, significa que, independentemente dos desafios e dificuldades, você continuará avançando porque acredita em si mesmo. E quando possui essa confiança, nenhum obstáculo consegue detê-lo. A chave não está em conhecer todas as respostas, mas em confiar na sua capacidade de aprender, aprimorar-se e superar cada prova que a vida apresenta. Todo o necessário já existe dentro de você, agora é momento de agir. Lição 4. O dia presente representa um novo início. Ao dia presente representa um novo início, independentemente dos acontecimentos anteriores, das decisões tomadas ou dos erros cometidos. O passado não exerce poder sobre você, a menos que você permita. Cada manhã em que desperta constitui nova oportunidade para aperfeiçoar-se, agir com maior lucidez e avançar na direção apropriada. Você não está aprisionado ao que foi, porque neste momento pode determinar quem deseja ser. Não precisa aguardar um momento perfeito, uma segunda-feira, um ano novo ou um sinal do destino. A transformação inicia-se agora, neste instante, com a decisão de prosseguir sem retrospecções. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar o passado nem antecipar o futuro, mas podemos decidir como agir no presente, e o presente é o único recurso que verdadeiramente possuímos. Quando você se apega aos erros pretéritos, quando revive o que não pode modificar, acorrenta-se a uma narrativa que já não existe. Mas quando aceita que cada dia oferece nova oportunidade, liberta-se desse fardo desnecessário e permite-se avançar com maior leveza. O ontem não precisa defini-lo, o que realmente importa é sua conduta atual.
Como escolhe responder às circunstâncias neste momento? Repita para si ao despertar. O dia presente representa um novo início e escolho fazer dele um dia superior ao anterior. Não importa quão difícil tenha sido seu passado, você sempre dispõe da possibilidade de tomar nova decisão, modificar sua atitude, concentrar-se no verdadeiramente relevante. A maneira como inicia o dia influencia tudo o que ocorre posteriormente. Se começar com a mentalidade de que detém o controle, que pode fazer as coisas diferentemente, que cada ação é significativa, então cada dia transforma-se em oportunidade de crescimento, em vez de repetição dos mesmos equívocos. Liberte-se dos fardos do passado. Não precisa carregar culpa, lamentos ou preocupações por situações que já não podem ser alteradas. Absorva os aprendizados necessários, mas não permita que o passado continue determinando suas decisões. Se ontem faltou-lhe disciplina, hoje pode ser disciplinado. Se ontem duvidou de si, hoje pode agir com confiança. Se ontem deteve-se por medo, hoje pode avançar com coragem. Não precisa aguardar uma grande transformação instantânea, apenas necessita dar um passo na direção correta, depois outro, e assim por diante. Cada dia oferece oportunidade de aprimoramento, e cada pequeno avanço é significativo. Quando compreende que cada dia representa um novo início, deixa de sentir-se aprisionado. A sensação de estagnação não provém da realidade, mas da forma como interpreta sua situação. A verdade é que sempre pode fazer algo diferente, sempre pode melhorar. O único obstáculo entre você e a mudança é a decisão de agir. Não pense no quanto ainda falta percorrer, concentre-se no que pode realizar hoje. Não permita que a inação subtraia as oportunidades presentes neste momento. O passado não o define, apenas suas ações no presente têm esse poder. Não importa quantas vezes tenha fracassado anteriormente, o relevante é que continue avançando. Não espere perfeição, pois ela nunca existirá, apenas inicie, tome uma decisão, mova-se na direção apropriada. E se falhar, amanhã surgirá nova oportunidade, mas o hoje é o que possui agora, e cada dia em que escolhe o caminho correto representa mais um passo em direção à vida que genuinamente deseja viver. Quando libera sua mente dos erros pretéritos, concede-se permissão para crescer, deixa de castigar-se pelo que fez ou deixou de fazer, e começa a concentrar-se naquilo que realmente pode controlar o agora. Não se preocupe excessivamente com o futuro, apenas garanta que suas ações presentes reflitam a pessoa que aspira a se tornar. A mudança não ocorre no futuro, materializa-se em cada decisão atual. E se encarar cada dia como oportunidade de aprimoramento, não importará quanto tempo seja necessário para atingir seus objetivos, pois estará na trajetória correta. O dia presente representa um novo início, utilize-o com sabedoria. Lição 5. As opiniões alheias não determinam minha essência. As opiniões alheias não determinam minha essência, não porque eu as ignore, mas porque não permito que definam quem sou. A existência está repleta de pessoas, julgamentos e críticas, frequentemente originados de inseguranças e limitações próprias. Se permitir que cada comentário externo determine seu valor, viverá aprisionado num ciclo interminável de validação alheia. O estoicismo nos ensina que o único elemento realmente sob nosso controle é nossa mente, nossas ações e nossas reações. Não podemos impedir que outros formulem opiniões, mas podemos decidir qual importância atribuímos a elas em nossa vida. Quando fundamenta sua identidade nas percepções alheias, torna-se prisioneiro dessas visões. Hoje o elogiam, amanhã o criticam, hoje o admiram, amanhã o questionam. Se vive dependente de aprovação externa, jamais experimentará estabilidade autêntica.
A única opinião verdadeiramente relevante deve ser a sua, baseada em seu propósito, seus valores e sua integridade. Não pode agradar a todos sem perder-se no processo. E se sua trajetória for orientada pela aceitação alheia, nunca conhecerá liberdade genuína. Sempre que confrontar críticas, repita para si: as opiniões alheias não me afetam não por indiferença ou arrogância, mas porque compreende que nem toda crítica possui valor. Algumas provêm de pessoas que desconhecem sua jornada, que não vivenciaram suas experiências, nem compartilham sua visão. Não precisa justificar cada passo, nem explicar cada decisão. A energia despendida tentando agradar aos outros poderia ser investida na construção da vida que verdadeiramente almeja. As críticas negativas geralmente emanam de pessoas que não realizam nada significativo com suas próprias vidas. É simples apontar falhas confortavelmente instalado na passividade, mas aqueles que efetivamente trabalham em seu desenvolvimento compreendem a complexidade do crescimento e aprimoramento. Jamais verá alguém genuinamente bem-sucedido depreciando outra pessoa que percorre seu próprio caminho evolutivo. A verdadeira força não consiste em responder a cada crítica, mas em prosseguir sem permitir que desviem você de seu propósito. Independentemente do que outros afirmem, se você conhece sua essência e seu destino, mantém-se firme. Quando cessa sua preocupação com opiniões alheias, conquista liberdade imensurada. Deixa de viver temeroso dos comentários, não se detém por julgamentos externos e prescinde de aprovação constante. Tornar-se soberano de suas decisões, seu caminho, sua serenidade. A autoconfiança não se constrói mediante aceitação alheia, mas com a clareza de que você está agindo conforme seus princípios. Se questiona cada passo por temor à crítica, jamais progredirá. Se aguarda consenso universal para suas decisões, nunca realizará nada verdadeiramente significativo. Isso não significa ignorar completamente conselhos ou comentários ocasionalmente. Críticas podem agregar valor quando provém de pessoas que genuinamente se importam com você e desejam seu progresso. Mesmo nesses casos, a decisão final deve sempre ser sua. Ouça, avalie, mas não permita que opiniões alheias influenciem seu destino. Aprenda a distinguir entre retroalimentação construtiva e comentários vazios, provenientes daqueles que nada melhor têm a fazer além de julgar terceiros. Manter sua autoconfiança e seu senso de propósito intactos diante das críticas não é tarefa simples, porém necessária. A sociedade invariavelmente terá algo a declarar, independentemente de suas ações. Se fracassar, será julgado se triunfar. Será julgado se optar por seguir sua própria trajetória. Será julgado. Então, se de qualquer maneira as opiniões surgirão, por que não realizar o que genuinamente deseja? Por que não perseguir sua própria visão sem temor das avaliações externas? A única perspectiva que deve defini-lo é aquela que mantém sobre si próprio. Quando interioriza essa verdade, a negatividade externa perde influência sobre você. Você deixa de reagir a cada comentário, abandona a necessidade de defender-se de cada julgamento e cessa de desperdiçar energia tentando compreender os críticos. Você simplesmente progride. E nesse progresso, descobre o que verdadeiramente importa: sua tranquilidade interior, seu desenvolvimento pessoal e seu propósito de vida. A verdadeira fortaleza reside em permanecer inabalável em seu autêntico caminho, independentemente das opiniões alheias. Os comentários surgem e desaparecem, mas sua determinação é o que define sua identidade e seu potencial de realização. Capítulo 6. Meu poder está o foco naquilo que posso influenciar. Não tento dominar o incontrolável. A existência
está repleta de circunstâncias externas, acontecimentos inesperados e ocorrências totalmente fora do nosso alcance. É tentador cair no erro de tentar modificar o que não nos pertence, preocupar-se com opiniões alheias, afligir-se com o que está por vir ou lamentar-se pelo que já passou. Contudo, nada disso está sob nosso domínio. A filosofia estoica nos recorda que o segredo para uma existência serena e equilibrada não consiste em tentar controlar o exterior, mas em direcionar nossos esforços para o que verdadeiramente podemos influenciar nossas atitudes, nosso raciocínio e nossas reações. Quando se sentir contrariado por algo inacessível ao seu controle, repita internamente: escolho focar naquilo que posso influenciar. Isto não é simplesmente uma declaração, mas uma opção existencial. Você não controla as ações dos outros, mas determina suas próprias respostas. Você não domina as circunstâncias que o atingem, mas define como as enfrenta. Você não impede que desafios surjam em sua trajetória, mas decide se eles o bloquearão ou o tornarão mais forte. A distinção entre pessoas que vivem em constante preocupação e aquelas que experimentam tranquilidade está na direção de seu foco. Muitos desperdiçam sua vitalidade inquietando-se com aquilo que não conseguem modificar. Fixam-se nas percepções alheias, nas desigualdades sociais, nos equívocos passados e no que ainda está por ocorrer. Nesse processo, sacrificam seu bem-estar e tranquilidade. A mente fica sobrecarregada de interferências, lamentações e pensamentos circulares que não conduzem a resultados concretos. Entretanto, quando você transforma sua visão e redireciona seu foco para o que realmente está sob seu domínio, tudo se transforma. Você abandona o papel de vítima e torna-se o construtor de sua própria existência. Diariamente, você tem a possibilidade de decidir onde investir sua energia. Pode optar por se inquietar com as opiniões alheias a seu respeito ou concentrar-se em seu aprimoramento pessoal. Pode lamentar-se pelos fracassos ou buscar alternativas para prosseguir. Pode irritar-se com o imutável ou trabalhar no que está ao seu alcance e modificar. A escolha pertence a você. E quando decide conscientemente focar no que pode influenciar, liberta-se de uma quantidade substancial de tensão desnecessária. Deixar de concentrar-se no incontrolável não significa ignorar a realidade, mas reconhecer que há elementos independentes de sua vontade e que desperdiçar tempo com eles apenas o distrai do que efetivamente pode realizar para melhorar sua vida. Significa compreender que cada instante dedicado a queixas é um momento perdido para a ação. Não se trata de conformismo, mas de redirecionar seus esforços para onde realmente podem causar impacto. Ao focar no que está sob seu controle, você desenvolve um sentimento de capacidade e independência. Não depende mais do acaso, da fortuna ou da aprovação externa. Você governa sua postura, sua disciplina e suas decisões. Quando se sente impotente diante das circunstâncias da vida, assuma a responsabilidade por seu próprio desenvolvimento. Você não controla o tratamento que recebe dos outros, mas determina como isso afetará seu estado emocional. Não domina os resultados exatos de seus planos, mas define sua habilidade de adaptação e continuidade. A frustração desaparece quando você aceita que o controle total é ilusório. A existência segue seu próprio curso e tentar forçá-la a se adequar às suas expectativas apenas gera sofrimento. Porém, quando você se concentra no que realmente está sob seu comando, cada dia torna-se uma oportunidade de evolução, crescimento e progresso, sem o peso do desnecessário. Você não controla o amanhã, mas determina seu empenho hoje. Não evita os desafios que surgem, mas define a intensidade com que os enfrenta.
Não manipula como os outros o percebem, mas escolhe como se enxerga. Não desperdice energia com o imutável e invista naquilo que verdadeiramente importa, no que pode transformar. Aí reside seu verdadeiro poder. Capítulo 7. Sou o criador da minha realidade. Não sou vítima das circunstâncias, nem resultado do acaso ou fortuna. Cada escolha que faço, cada ideia que cultivo, cada atitude que tomo molda a existência que estou construindo. O passado não importa, nem quantas vezes falhei. O que realmente importa é minha decisão neste momento. O estoicismo nos ensina que nossa percepção determina nossa experiência. Não são os acontecimentos externos que definem nossa vida, mas nossa interpretação em resposta a eles. Cada amanhecer representa uma chance de reescrever nossa história. Como você decide enxergar o mundo ao despertar, influencia o curso do seu dia. Se acorda pensando nas dificuldades, nos problemas e injustiças, essa será a realidade que experimentará. Mas se desperta com a convicção de que pode influenciar seu destino e tomar decisões que o aproximem de seus objetivos, tudo se transforma. Não porque os problemas desaparecem magicamente, mas porque sua mentalidade permite enfrentá-los com força, clareza e determinação. Afirmar: sou o criador da minha realidade não é uma declaração vazia, mas um lembrete de que você não está condenado a viver conforme imposições alheias. Independentemente dos obstáculos, sempre possui a capacidade de escolher como enfrentá-los. Não controla o que ocorre ao seu redor, mas determina sua interpretação e resposta. Pode permitir que as adversidades o definam ou utilizá-las como material para construir uma versão mais forte de si mesmo. Cada experiência é uma oportunidade de crescimento, cada fracasso uma lição, cada dia um recomeço. Assumir responsabilidade pela própria vida é o ato mais poderoso que você pode realizar. Abandonar a culpabilização das circunstâncias e pessoas ao redor, assumindo o controle de suas ações, constitui o verdadeiro caminho para a liberdade. Você não é uma folha levada pelo vento, mas o arquiteto de seu destino. As desculpas podem proporcionar alívio momentâneo, mas nunca resultados. Se continua esperando que fatores externos mudem para que sua vida melhore, permanecerá preso na mesma situação. A única forma de transformar sua realidade é tomar uma decisão consciente de agir. Ao adotar uma postura de autorresponsabilidade e autonomia, deixa de ser vítima das circunstâncias. Para de ver problemas como obstáculos e passa a encará-los como desafios superáveis. Não se detém diante do medo, reconhecendo-o como uma barreira mental criada pela incerteza. Começa a identificar oportunidades onde antes via apenas limitações. A vida deixa de ser algo que simplesmente lhe acontece e torna-se algo que você cria. Você não espera, não depende, não se conforma, você age e assume responsabilidade por cada aspecto de sua existência. Nada mudará se continuar esperando. Não existe o momento perfeito, condições ideais ou garantias absolutas, mas há algo muito mais poderoso, sua capacidade de agir agora. Cada dia de adiamento, cada desculpa que repete para você mesmo, constitui uma barreira que você próprio está construindo. Você não é mero observador de sua própria jornada, é o personagem principal, o redator, o idealizador. A questão é que narrativa você está decidindo compor. Quando você assume o comando, tudo se transforma. Não porque o universo se molde a você, mas porque você se adapta às circunstâncias com uma mentalidade robusta, inabalável, preparado para confrontar qualquer obstáculo. Não permita que o temor o imobilize, que o passado o aprisione, que opiniões alheias ditem seu caminho. Você é o construtor de sua realidade, é momento de atuar como tal. Capítulo 8a.
Existência é valiosa, entretanto, frequentemente nos esquecemos disso. Perdemo-nos na rotina, nas inquietações cotidianas, nas pequenas distrações que obscurecem nossa compreensão do que verdadeiramente importa. Despertamos, cumprimos expectativas e finalizamos o dia sem pausa para contemplar o prodígio de simplesmente existir aqui e agora. A filosofia estoica nos instrui que cada dia é uma dádiva, que o tempo representa nosso bem mais precioso e que desperdiçá-lo com trivialidades ou pensamentos pessimistas é uma ofensa à nossa própria existência. Desconhecemos quanto tempo nos resta, mas sabemos que cada instante é significativo. O dilema é que vivemos como se fôssemos imortais. Postergamos nossos anseios, paixões e vínculos com pessoas queridas, como se tivéssemos garantia de um amanhã. Contudo, a realidade é que a vida é frágil e efêmera. Não se trata de temer o fim, mas de utilizar sua inevitabilidade como recordação de que devemos viver com maior propósito. Não há tempo a desperdiçar com mágoas, reclamações ou justificativas. A vida é valiosa, e apenas aqueles que a percebem com gratidão são capazes de aproveitá-la plenamente. A cada amanhecer, repita para si: a vida é preciosa, não como uma frase vazia, mas como uma afirmação de intenção. Valorize o que possui, as pessoas ao seu redor, as oportunidades que surgem. Seja grato inclusive pelos desafios, pois são eles que o fortalecem, educam e fazem recordar que está vivo. Cesse de aguardar o momento ideal para desfrutar da existência, porque a vida não é o que ocorrerá no futuro, é o que ocorre agora. As preocupações persistirão. Os problemas não se dissolverão instantaneamente, mas sua escolha de como viver cada dia pode transformar completamente sua experiência. Você pode optar por concentrar-se no que falta ou focar no que já possui. Pode viver aprisionado na ansiedade pelo porvir ou decidir apreciar o que está diante de você neste momento. A perspectiva com que encara a vida determina seu nível de contentamento. Quando você compreende que cada dia é uma oportunidade singular, começa a aprecie cada instante com maior intensidade e não deixe que o cotidiano o transforme em alguém que apenas existiu. Não permita que problemas pequenos roubem sua felicidade de existir. Contemple o firmamento, perceba o vento, desfrute de cada diálogo como se fosse o derradeiro. A existência não aguarda sua preparação para começar a fluir. Se você não a estima hoje, eventualmente olhará retrospectivamente e compreenderá que desperdiçou os instantes mais preciosos, esperando por algo que jamais se concretizou. Não é necessário acumular mais riqueza, conquistar mais êxitos ou buscar mais reconhecimento externo para compreender o valor da existência. Tudo o que se faz necessário é optar por enxergá-la com reconhecimento. Com esta perspectiva, poderá existir com maior serenidade, maior entusiasmo e maior significado. Cada amanhecer torna-se uma chance para criar, absorver conhecimento e evoluir. Independentemente de quantas falhas anteriores, hoje representa um novo início. Não importa quanto tempo foi desperdiçado, ainda é possível aproveitar o tempo restante. Independentemente dos acontecimentos de ontem, hoje apresenta-se uma nova oportunidade para superar-se. A existência não é impecável, mas constitui uma dádiva, e quanto mais rapidamente compreender isso, mais cedo conseguirá vivê-la com plenitude e sem remorsos. Quando se vive com a convicção de que a vida é valiosa, tudo se transforma. A gratidão substitui as queixas, o apreço substitui a indiferença, a iniciativa substitui a postergação. Você deixa de considerar os momentos como garantidos, de adiar a felicidade e de permitir que o temor o imobilize.
você começa a viver com urgência, com fervor, com um autêntico senso de propósito, porque a vida não é algo que simplesmente ocorre, é algo que você escolhe. Experimenta integralmente, e essa escolha está sob seu domínio. Lição 9. Não temo fracassar. Não receio o insucesso. Não porque ele seja impossível, mas porque compreendo que integra o processo, não por ser agradável, mas por ser imprescindível. O receio do fracasso é uma ilusão paralisante que impede a ação e mantém muitos na mediocridade simplesmente pelo temor de errar. A realidade, contudo, é que não existe triunfo sem fracasso, não há crescimento sem equívocos, não há fortalecimento sem desafios. O estoicismo nos ensina que o relevante não são os acontecimentos, mas nossa reação a eles. O insucesso não representa o fim, apenas mais um teste no percurso. O temor do fracasso nos engana, fazendo-nos acreditar que errar reflete nossa essência, que os insucessos nos definem, que se algo não funciona, significa nossa insuficiência. Mas o fracasso não é pessoal, não julga nosso valor, apenas sinaliza que estamos tentando, avançando, evoluindo. Não fracassa quem comete erros, fracassa quem nunca arrisca, quem permite que o medo controle suas atitudes e desiste antes mesmo de começar. Proclame claramente: não temo o insucesso, porque sei que ele compõe a jornada rumo ao êxito. Não, é apenas uma afirmação, é uma mentalidade, um lembrete de que cada erro ensina, cada queda representa uma oportunidade para reerguer-se mais vigoroso. Não se trata de buscar o fracasso, mas de não temê-lo quando surgir, porque surgirá. E quando vier, é preciso recebê-lo com mente receptiva, disposta a aprender, ajustar o rumo e prosseguir sem permitir que ele o defina. Toda pessoa bem-sucedida que você conhece experimentou o insucesso em algum momento, não uma, mas inúmeras vezes. A diferença é que não permaneceram derrotadas, não permitiram que o fracasso as aniquilasse, utilizaram-no como propulsão para tentar novamente com maior inteligência e perseverança. Elas não interpretavam o fracasso como conclusão, mas como componente essencial do processo. A única forma de evitar o insucesso é não fazer absolutamente nada, mas isso também constitui fracasso. Não progredir, não tentar, não abandonar. A zona de conforto representa a pior forma de falhar. Quando eliminar o medo do fracasso, tornar-se-á mais livre, deixará de preocupar-se com opiniões alheias. A possibilidade de errar não mais o paralisará. Você abandona as justificativas para adiar seus sonhos e simplesmente age, assume riscos, experimenta, ousa fazer o que outros evitam por medo de julgamentos. Nesse processo, aprende mais do que aprenderia permanecendo imóvel, aguardando o momento ideal que jamais chegará. Aceitar o fracasso como parte da jornada fortalece sua resiliência. Você não o enxerga como punição, mas como oportunidade. Quando algo não corresponde às expectativas, em vez de lamentar-se, questiona: o que pode aprender com isso? Esta simples indagação transforma tudo. Em vez de frustrar-se, concentrar-se em aperfeiçoar-se, em vez de renunciar, você readapta sua abordagem. Em vez de interpretar o fracasso como indicação para interromper, você o compreende como evidência de movimento, de proximidade com o êxito maior do que supõe. O fracasso não determina sua identidade, determina quem você está disposto a tornar-se. Pode utilizá-lo como pretexto para desistência ou como motivação para prosseguir com maior determinação. Inexiste trajeto para o êxito sem empecilhos, sem escorregões, sem períodos de incerteza, mas sempre que você prossegue, sempre que escolhe aprender em vez de abandonar, sempre que se reergue após tombos, transforma-se em alguém mais resistente, mais equilibrado e mais capacitado para os desafios vindouros. Não temo o fracasso não porque ele não seja doloroso, mas porque reconheço seu poder transformador.
Não por ser simples, mas porque compreendo que do outro lado de cada erro existe uma possibilidade. Não permita que o receio de falhar o impeça de viver conforme deseja. Arrisque-se, falhe, absorva conhecimento e persista no avanço. Este é o genuíno caminho para o sucesso. Lição 10. Atraio energia positiva e oportunidades. Não porque o universo me deva algo, mas porque minha percepção molda minha realidade. A maneira como opto por perceber influencia diretamente minhas experiências no mundo. Se percorro a vida com mentalidade de escassez, observando apenas problemas, barreiras e restrições, isso é o que continuarei encontrando. Mas se adestro minha mente para identificar oportunidades em cada circunstância, se decido concentrar-me no que posso assimilar, aprimorar e contribuir, então tudo se transforma, não porque o mundo se altere magicamente, mas porque minha interação com ele se reconfigura. Diariamente, ao despertar, disponho de duas alternativas: concentrar-me no que me falta ou apreciar o que já possuo. Se optar por focalizar o que não tenho, serei invadido por frustração, ansiedade e constante sensação de insuficiência. Mas se resolver contemplar o que já está presente em minha existência, minhas conquistas, as possibilidades ao meu alcance, então estabeleço um estado mental que me capacita a atrair mais do que almejo, não por magia, mas porque minha atenção e minhas iniciativas direcionam-se para construir em vez de queixar-me ou lamentar. Conservar a atitude positiva não implica ignorar problemas ou simular bem-estar quando este não existe. Significa escolher uma mentalidade que me permita visualizar soluções em vez de impedimentos, que reconheça que cada desafio carrega uma oportunidade de evolução. Significa compreender que, independentemente da dificuldade da situação, sempre existe alguma atitude possível para aprimorá-la. E essa postura é o que descerra portas. Enquanto outros permanecem aprisionados em lamentações e negativismo, eu prossigo avançando, aprendendo e adaptando-me. Quando mantenho uma estratégia concentrada no positivo e no exequível, começo a perceber algo interessante: as oportunidades surgem com maior frequência, não porque antes fossem inexistentes, mas porque previamente eu era incapaz de visualizá-las. Minha mente estava excessivamente ocupada com problemas e imperfeições. Mas quando modifiquei minha perspectiva, quando comecei a movimentar-me com segurança, determinação e receptividade, oportunidades anteriormente imperceptíveis revelaram-se. Atrair energia positiva não significa aguardar passivamente resultados favoráveis. Significa agir com a convicção de que cada passo me aproxima do destino desejado. Significa rodear-me de pessoas que agregam, que me inspiram, que me desafiam a aperfeiçoar-me. Significa eliminar de minha existência o negativismo, conversações centradas em dramaturgia, pretextos que obstaculizam meu progresso, pensamentos que me mantêm imobilizado. Significa assumir completa responsabilidade sobre minha atitude e decidir que, independentemente das circunstâncias, persistirei na busca por oportunidades, no aprendizado e na evolução. As pessoas que realizam feitos significativos não são necessariamente privilegiadas, mas aquelas que educaram suas mentes para identificar oportunidades onde outros percebem apenas dificuldades. Não permanecem na expectativa, não se queixam do incontrolável, não desperdiçam tempo com ponderações negativas improdutivas. Agem, progridem, confiam que cada iniciativa, cada decisão tomada com determinação as aproxima de seu objetivo. Quando você começa a movimentar-se com essa mentalidade, percebe que a energia que projeta também atrai. Com certeza, você se cerca de indivíduos com objetivos, com visão, que desejam construir algo significativo em suas vidas.
Simultaneamente, afastar-se naturalmente do negativismo, das justificativas e da mediocridade, não por sentir-se superior, mas porque seu foco está em desenvolver-se e aprimorar-se, e indivíduos que permanecem aprisionados em lamentações e justificativas não conseguem acompanhá-lo nessa trajetória. Atrair energia positiva e oportunidades não constitui uma postura passiva, mas uma opção consciente que você realiza cotidianamente é decidir que, independentemente das circunstâncias, manterá o foco naquilo que pode controlar, construir e aperfeiçoar. Quando adota essa postura, as oportunidades emergem, os caminhos se descerram e a existência deixa de parecer uma sequência de adversidades para transformar-se em campo de infinitas possibilidades. Lição 11. Sou proprietário de minhas emoções. Minhas emoções não me dominam. Sou eu quem determina como reagir aos acontecimentos. A maioria dos indivíduos permite que suas emoções ditem seu comportamento, deixando-se conduzir pela ira, pelo temor, pela frustração ou pela inquietação, sem questionar se essas reações são verdadeiramente benéficas. O estoicismo, contudo, nos instrui que não devemos ser subordinados de nossas emoções, mas seus condutores. Não se trata de suprimir o que experimentamos, mas de compreender que possuímos o poder de selecionar como responder a qualquer situação. Sempre que enfrenta uma situação emocionalmente intensa, inspire profundamente e questione se essa reação está beneficiando-me ou prejudicando-me. A reação inicial geralmente é instintiva, impulsiva, mas raramente representa a mais adequada. As emoções emergem espontaneamente, mas isso não significa que você deva agir baseado nelas sem reflexão. A ira pode induzi-lo a pronunciar palavras das quais se arrependerá posteriormente. O temor pode imobilizá-lo e impedi-lo de aproveitar oportunidades. A melancolia pode fazê-lo visualizar o mundo de maneira mais sombria do que realmente é. Se você não aprender a dominar suas emoções, elas controlarão sua existência. Você não pode controlar os acontecimentos externos, mas pode controlar sua interpretação e reação a essas situações. Quando algo o irrita, dispõe de duas alternativas: permitir que isso o consuma e comprometa sua serenidade, ou analisá-lo com tranquilidade e decidir se realmente merece sua energia. Na maioria das ocasiões, a resposta mais adequada é a serenidade. Não porque deva ignorar os acontecimentos, mas porque uma mente tranquila toma decisões superiores. Quando reage com ira, temor ou ansiedade, permite que o ambiente externo determine seu estado interior. Mas quando aprende a respirar, analisar e responder com lucidez, torna-se senhor de si mesmo. As emoções não constituem o problema reside em permitir que elas assumam o controle. Não há equívoco em experimentar ira, tristeza ou temor. O equívoco está em permitir que essas emoções determinem suas ações sem questionamento. Você não é suas emoções. Você é o observador delas. Pode sentir ira sem manifestar violência. Pode sentir temor sem desistir. Pode sentir tristeza sem submergir no desespero. A chave está em compreender que você decide o que fazer com o que sente. Ser proprietário de suas emoções não significa ser insensível, significa possuir a capacidade de sentir sem ser dominado pelo que sente. Significa poder examinar uma situação com objetividade, sem que a emoção obscureça seu discernimento. A maioria dos indivíduos reage irreflexivamente, permitindo que seu estado emocional momentâneo determine suas decisões. Contudo, a autêntica fortaleza reside na capacidade de preservar a tranquilidade, mesmo quando as emoções tentam assumir o controle. Quando aprende a dominar suas emoções, todos os aspectos de sua existência melhoram.
torna-se mais resiliente porque não se deixa abalar pelas oscilações cotidianas. Mantenha a serenidade mental mesmo em circunstâncias adversas, porque reconhece que nenhuma emoção é permanente. Desenvolve clareza em seus pensamentos, porque não reage impulsivamente, mas responde com inteligência e perspectiva. Transforma-se em uma pessoa mais estável, mais confiável, mais concentrada no que verdadeiramente importa. Sempre que perceber que uma emoção intensa está prestes a dominar, detenha-se, respire, reflita. Questione-se se a reação que está prestes a ter representa o melhor para você. Pergunte-se se ceder à emoção o aproximará da pessoa que aspira a ser ou apenas o fará perder momentaneamente o controle. A resposta invariavelmente reside na serenidade. Não permita que elementos externos determinem seu estado interno. Não consinta que uma emoção temporária provoque consequências permanentes. Ser proprietário de suas emoções constitui a chave para viver com maior serenidade, maior concentração e maior liberdade. Você não é prisioneiro do que sente, é o condutor de sua própria mente. Quando assume esse controle, quando opta por responder em vez de reagir, descobre que a verdadeira força não reside na emoção descontrolada, mas na capacidade de conservar a calma em meio ao caos. Lição 12. Hoje adotarei atitudes. Não aguardarei mais, não permanecerei preso à concepção de que necessito do momento perfeito. Não permitirei que o temor ou a incerteza me detenham. O êxito não advém para quem espera, mas para quem age. A existência não recompensa as intenções, mas as iniciativas. O estoicismo nos recorda que o único momento que efetivamente possuímos é o presente, e cada dia que postergamos é um dia irrecuperável. Inexiste garantia de que amanhã disporei de outra oportunidade, mas hoje disponho dela e a aproveitarei. Não necessito possuir todas as respostas, não preciso sentir-me completamente preparado, simplesmente preciso iniciar. Sempre que me detenho para ponderar excessivamente, para analisar cada cenário possível, estou apenas nutrindo a paralisia por análise. Pensar não é suficiente, planejar não é suficiente, aguardar não é suficiente, apenas a ação gera resultados. Não importa se o primeiro passo é reduzido, o relevante é que eu o execute. Um pequeno movimento hoje supera uma grande intenção que jamais se concretiza. Toda manhã, ao despertar, afirmarei com convicção: hoje adotarei atitudes e confiarei que cada passo me aproxime mais de minhas aspirações. Não importa quão significativo ou modesto seja esse passo, o essencial é que eu me mova na direção apropriada. Não necessito visualizar todo o percurso com nitidez, apenas preciso avançar gradualmente a cada dia. A confiança não precede a ação, mas a sucede. Quanto mais me movimento, mais seguro me sinto, porque a ação gera experiência e a experiência gera confiança. O temor de errar não me deterá. O fracasso não é o adversário. A inação é. É confortável permanecer na zona de conforto, mas a comodidade não me conduz a lugar algum. Se desejo evoluir, se almejo resultados, se pretendo transformar minha existência, necessito abandonar minha zona de conforto e agir. Não preciso aguardar para sentir-me motivado, porque a motivação não é a causa da ação, mas sua consequência. Quando começo a agir, a energia e a motivação emergem naturalmente. Não me compararei com os demais, porque cada indivíduo possui seu próprio processo. O relevante é que hoje eu supere meu desempenho anterior, que eu progrida ainda que minimamente. Não me deterei por justificativas ou por temor. Não se trata de velocidade, mas de constância. Um pequeno progresso diário, acumulado ao longo do tempo, produz resultados significativos. Não necessito de transformações radicais instantâneas,
Apenas preciso comprometer-me com pequenas ações consistentes. Cada dia em que tomo iniciativas, minha mentalidade se modifica. Começo a identificar oportunidades onde antes percebia obstáculos. Começo a confiar em mim mesmo onde antes duvidava. Começo a movimentar-me com maior. E a chave não é aguardar preparo, é agir além da segurança. O momento perfeito é inexistente, existe apenas o agora. Se permitir que o temor ou a procrastinação ditem minha existência, permanecerei estacionário enquanto o tempo transcorre. Hoje realizarei o que me propus. Não apresentarei justificativas, não aguardarei circunstâncias ideais, não me iludirei com a falsa concepção de que o amanhã será mais propício. Hoje representa a única oportunidade concreta que possuo, é a chance de progredir, de aprimorar-me, de demonstrar a mim mesmo minha capacidade. Não necessito de grandes avanços, apenas de movimento, porque uma vez iniciado, o impulso me levará mais longe do que imaginava. Não olharei retrospectivamente com pesar por tudo que omiti. Não persistirei, aguardando a indicação perfeita, a ocasião mágica ou o momento isento de riscos. Hoje agirei, e cada passo que executar constituirá evidência de que não dependo da fortuna, mas de minha própria determinação. Porque, ao final, a distinção entre quem conquista o que almeja e quem apenas sonha com isso reside em um único elemento: agir. Lição 13. Nasci para realizar feitos significativos. Não estou aqui acidentalmente. Não sou um observador em minha própria existência. Não vim para satisfazer-me com menos do que sou capaz de atingir. Em meu interior existe um potencial imenso, uma capacidade ilimitada para desenvolver-me, aprimorar-me e influenciar o mundo de maneira singular. Não importa minha origem, o verdadeiramente relevante é meu destino. O estoicismo nos instrui que não devemos permitir que circunstâncias externas definam nossa grandiosidade, porque essa grandiosidade já reside em nosso interior, aguardando manifestação através de nossas ações. Cada amanhecer representa uma oportunidade para aproximar-me mais dessa versão de mim mesmo destinada a realizar algo significativo. Não estou aqui para ser medíocre, não estou aqui para viver receoso, não estou aqui para simplesmente existir sem finalidade. Estou aqui para realizar feitos significativos, para ultrapassar meus próprios limites, para comprovar a mim mesmo minhas capacidades. É a crença que determina meu destino, pois se confio em minha grandiosidade, atuo em conformidade. Se duvido de mim mesmo, limitou-me antes mesmo de tentar. Sempre que uma dúvida invadir minha mente, repetirei com convicção: nasci para realizar feitos significativos, não como aspiração vazia, mas como verdade que opto por aceitar. Porque a grandiosidade não constitui questão de sorte ou talento, mas de dedicação e esforço constante. Ninguém nasce predestinado à mediocridade. Existem apenas indivíduos que optam por permanecer em sua zona de conforto em vez de reivindicar seu verdadeiro potencial. Eu não serei um desses indivíduos, não aceitarei menos do que sei ser capaz de alcançar. A diferença entre aqueles que realizam algo significativo e aqueles que não realizam não reside na inteligência, no ambiente ou nas oportunidades, mas na capacidade de acreditar em si mesmo e de agir. Se aguardar para sentir-me preparado, se esperar pela perfeição, jamais iniciarei. A ação é o que constrói o caminho, não a espera. Se verdadeiramente acredito que nasci para realizar feitos significativos, devo comprovar isso com minhas ações, com minha disciplina, com minha determinação inabalável de não desistir, independentemente dos obstáculos que encontrar no percurso. Não permitirei que o temor do fracasso me detenha. Não receio errar, porque cada erro constitui um ensinamento que me aproxima de minha melhor versão.
A autêntica derrota não está em falhar, mas em nunca tentar. E não vim a esta existência para ser espectador, vim para participar, para desafiar-me, para descobrir meus limites quando verdadeiramente comprometido com meu desenvolvimento. Não me contentarei com a mediocridade, não aceitarei uma existência de arrependimentos, não permitirei que as dúvidas me privem da oportunidade de descobrir meu autêntico potencial. O mundo está repleto de pessoas que algumas pessoas abandonaram antes mesmo de iniciar. Indivíduos que permitiram que o temor de triunfar os dominasse, que deram crédito às suas próprias justificativas e aceitaram uma existência repleta de restrições autoestabelecidas. No entanto, não me incluo entre essas pessoas. Vim ao mundo destinado a realizar feitos extraordinários. E demonstrarei isso através de cada escolha tomada, cada caminho percorrido e cada obstáculo superado sem temor. Não necessito da validação alheia, nem preciso aguardar o instante ideal, apenas devo confiar em minhas capacidades e tomar ação. Ao adotar essa perspectiva mental, todo o panorama se transforma. A incerteza e o receio perdem sua influência e a postergação deixa de ser uma alternativa viável. Quando você genuinamente acredita que veio ao mundo para realizar algo impactante, não desperdiça energia com distrações supérfluas. Você canaliza seus esforços naquilo que verdadeiramente tem valor, no que o aproxima de seu objetivo e no que proporciona seu desenvolvimento. Ao olhar retrospectivamente, você compreende que cada empenho valeu o esforço, que cada desafio representou apenas mais uma etapa no trajeto rumo à excelência. Vim ao mundo para executar realizações extraordinárias e cada amanhecer representa uma nova chance de confirmar isso. Não hesitarei, não questionarei, não me satisfarei com menos, prosseguirei com a certeza de que minha existência possui um propósito, que minhas ações são relevantes, que estou presente para deixar minha impressão no mundo. Não necessito de certezas absolutas nem de completa clareza. Apenas preciso acreditar que enquanto continuar avançando, estarei realizando o destino para o qual fui designado. Lição 14. Aceito os desafios como oportunidades para crescer, não porque seja fácil ou porque os aprecie, mas porque reconheço que em cada dificuldade existe um ensinamento que me tornará mais resiliente. A existência não foi elaborada para ser confortável, mas para testar meu caráter, minha perseverança e minha capacidade de ajustamento. Cada obstáculo que enfrento é uma possibilidade disfarçada, um lembrete de que o desconforto representa o investimento para o desenvolvimento. Se desejo progredir, aprimorar-me e atingir meu potencial máximo, não posso escapar dos desafios, devo acolhê-los. A maneira como percebo as adversidades determina como as encaro. Se enxergo os problemas como punições, viverei em constante temor, frustração e resistência às mudanças. Contudo, se optar por vê-los como oportunidades, tudo se modifica. Não fico imobilizado, não me queixo, não perco tempo desejando uma vida menos complicada. Em vez disso, concentro-me no aprendizado possível, nas formas de adaptação e em como emergir mais fortalecido. A filosofia estoica nos recorda que o fundamental não é o acontecimento em si, mas como interpretamos o ocorrido. A cada adversidade enfrentada, afirmo com determinação que aceito os desafios como oportunidades de crescimento, não por apreciar o sofrimento, mas por compreender que sem ele não há evolução. Não existem caminhos alternativos para a grandeza, não há desenvolvimento sem resistência, não há êxito sem barreiras. Cada pessoa que alcançou algo significativo atravessou desafios que teriam feito alguém de mentalidade frágil desistir. Porém, não sou esse tipo de pessoa, não recuarei diante da adversidade, não buscarei desculpas, não permitirei que os problemas me definam, eu os definirei.
Quando situações não ocorrem conforme o planejado, em vez de renunciar, questiono-me sobre o que posso aprender. Cada fracasso constitui uma lição. Cada erro indica que estou em movimento. Cada queda representa uma oportunidade para reerguer-me com maior resolução. Não existe verdadeiro fracasso enquanto continuo avançando, apenas aprendizado, ajustes e novas chances de aperfeiçoamento. A vida não consiste em evitar a dor, mas em aprender a enfrentá-la com vigor, sabedoria e a convicção de que tudo possui um propósito. A resiliência não se desenvolve em períodos de facilidade, é forjada na adversidade. Cada desafio superado me torna mais forte, mais sábio e mais preparado para o que está por vir. Se desejo crescer, não posso esquivar-me dos momentos difíceis, preciso utilizá-los a meu favor. Não almejo uma existência sem desafios, desejo a capacidade de enfrentá-los com bravura. Quero ser alguém que identifica oportunidades onde outros veem obstáculos, que encontra soluções onde outros veem problemas, que continua progredindo onde outros desistem. Adotar essa mentalidade me confere poder. Não me sinto mais vítima das circunstâncias, não fico mais preso em lamentações, não desperdiço mais tempo desejando que as coisas fossem diferentes. Em vez disso, assumo a responsabilidade, concentro-me no que posso influenciar e não permito que as dificuldades me façam questionar minhas capacidades. Tenho ciência de que cada desafio representa uma oportunidade para comprovar a mim mesmo do que sou capaz. E sei que, além de cada adversidade, existe uma versão mais fortalecida de mim aguardando. Não desejo uma vida sem obstáculos, quero a força para superá-los. Não busco um caminho simplificado, quero a disciplina para progredir em qualquer trajeto. Não desejo que a vida me trate com brandura, quero a resiliência para enfrentá-la com determinação. Pois ao final, não são os desafios que importam, mas como escolho encará-los. E eu opto por abraçá-los, aprender com eles e utilizá-los como degraus para meu desenvolvimento. Lição 15. Hoje escolho ser feliz, não porque tudo seja perfeito, ou porque inexistam problemas, mas porque a felicidade não é algo externo, é uma decisão que tomo diariamente. Não posso controlar tudo o que ocorre ao meu redor, mas posso controlar como interpreto e como decido reagir. A felicidade não é um destino alcançado quando tudo está em harmonia, é uma escolha feita no presente momento, independentemente das circunstâncias. O estoicismo nos ensina que não são os acontecimentos externos que determinam nosso bem-estar, mas como treinamos nossa mente para encontrar tranquilidade em meio à turbulência. Não preciso aguardar que tudo esteja alinhado para permitir-me ser feliz. Se condicionar minha felicidade à obtenção de certo êxito, à posse de mais recursos financeiros ou à companhia de determinadas pessoas, estarei vinculado a fatores além do meu controle. E se minha felicidade depender do que não posso controlar, jamais serei verdadeiramente livre. Porém, se compreender que a felicidade é uma escolha interna, independente de fatores externos, então ninguém poderá subtraí-la de mim. Não é algo proporcionado pelo mundo, mas algo que decido preservar dentro de mim. Todas as manhãs, ao despertar, afirmo com convicção: hoje escolho ser feliz. Não porque tudo será simples, mas porque tenho o poder de determinar como desejo vivenciar meu dia. Sei que surgirão desafios, que haverá imprevistos, que nem tudo ocorrerá conforme planejado. Contudo, isso não alterará a minha decisão. Não permitirei que elementos externos determinem meu estado interno, que um momento negativo comprometa meu dia, que uma crítica me roube a paz ou que uma dificuldade me faça esquecer tudo de positivo que já possuo. Porque a felicidade não reside na ausência de problemas, mas na presença de uma mentalidade robusta.
Sempre que algo tentar me afastar desse estado, lembrarei que tenho o controle. Não reagirei impulsivamente. Não me deixarei dominar pela frustração. Não permitirei que uma emoção transitória ofusque minha clareza. Respirarei profundamente, recordarei minha decisão e prosseguirei com a mesma determinação. Isso não significa que ignorarei minhas emoções. Isso indica que não lhes concederei o poder de dominar minha existência. Não significa fingir bem-estar quando este não existe, mas enfrentar cada dificuldade com a convicção de que posso administrá-la sem comprometer minha tranquilidade. Quando decido ser feliz, começo a contemplar a vida sob uma perspectiva diferente. Em vez de concentrar-me no que me falta, passo a observar o que já possuo. Em vez de permanecer preso em preocupações, foco em soluções. Em vez de aguardar acontecimentos positivos para me sentir bem, tomo a iniciativa de criar instantes de contentamento em meu cotidiano. Não espero que outros me proporcionem felicidade, pois compreendo que esta é minha responsabilidade. E quando assumo tal responsabilidade, torno-me mais vigoroso, mais equilibrado, mais consciente da influência que exerço sobre minha própria vida. Essa mentalidade não apenas me favorece, mas também repercute nas pessoas ao meu redor. Quando preservo uma atitude otimista, inspiro terceiros a fazerem o mesmo. Quando decido não reagir com negatividade, evito conflitos desnecessários. Quando mantenho a serenidade em situações complexas, gero um ambiente de confiança e estabilidade. A felicidade é transmissível e, ao elegê-la deliberadamente, não apenas aprimoro minha existência, mas também influencio certamente a vida dos demais. Hoje opto pela felicidade porque não há alternativa que valha o esforço, não por ser simples, mas porque sei que a outra possibilidade é viver sujeito às circunstâncias, sem controle sobre minha própria paz. Não necessito de justificativas para me sentir bem, nem de motivos externos para sorrir. Sorrio porque tenho essa capacidade, porque constitui meu direito, porque minha felicidade não está sob o domínio de ninguém além de mim. Independentemente dos acontecimentos de hoje, minha decisão já está estabelecida. Com essa resolução, enfrento o dia com vigor, com gratidão, com a certeza de que, apesar dos desafios, a felicidade permanecerá sempre dentro de mim. Antes de concluir, quero que você fortaleça seu compromisso consigo mesmo. Registre nos comentários: hoje eu escolho ser mais forte que ontem. Eu sou um estoico. Que essa expressão não represente apenas palavras, mas uma decisão que você adota cotidianamente. Uma recordação de que possui o controle, de que cada obstáculo constitui uma oportunidade e de que a verdadeira força reside em sua mentalidade. Comente agora e continue progredindo com determinação.